Então, meus amigos, retomando o nosso curso, agora que a gente já viu os tipos de dissertação, falamos da dissertação argumentativa, da dissertação expositiva, dividimos a dissertação expositiva lá trazendo o estudo de caso, falando também da questão discursiva, né? E lembrando que a gente vai ver aí os tipos mais técnicos, né? De peças técnicas mesmo, a gente vai ver mais para diante no nosso curso. Eu trouxe aqui alguns modelos só para que você diferencie bem aí uma coisa da outra, tranquilo? A gente não vai resolver agora esses modelos, uma vez que a gente tem de ver vários outros aspectos aqui que são importantes, né, que são pré-requisitos para você resolver os seus textos. Mas nesse curso a gente vai resolver uma série de redações. Nosso curso ele é bem técnico, né, com matérias aí como direito constitucional, direito administrativo, também envolvendo a AFO, né? Boa parte do nosso curso está reservada aí à resolução de provas discursivas anteriores, né? Então pode ficar tranquilo que a gente vai ver muita coisa relacionada a isso. Agora a gente vai distinguir aqui na prática, né, o estudo de caso da questão discursiva, da dissertação argumentativa. Embora seja fácil aí para você, é importante que você saiba como distinguir esses tipos de textos para que você também saiba como estruturar, né, o que fazer, se vai apresentar introdução, desenvolvimento, conclusão, assim como a gente viu no vídeo anterior. Dá uma olhada aqui. Essa prova aqui é uma prova de 2013 para técnico administrativo do CNJ, né? O que nós temos aqui? Observe lá, vamos direto aos tópicos para a gente entender o seguinte. Ele pede aqui para você requisitos do ato administrativo, depois atributos do ato administrativo. Bem tranquila essa prova, né, professor? Vou fazer prova aí para nível médio e há possibilidade de cair isso já caiu nível médio, nível superior, né? Uma coisa recorrente em prova discursiva. Requisitos do ato administrativo, não deveria nem estar falando isso aqui, mas é muito fácil para você. Requisitos também conhecidos como os elementos, né, do ato administrativo, todo mundo sabe dessa história aqui. Só que, claro, nessa prova eu não vou só falar de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, eu vou detalhar e explicar esses caras. Depois ele pede para mim os elementos ou atributos do ato administrativo, né? Desculpe, ele pede para mim os atributos do ato administrativo. Existem vários, né? Existem vários. Esses caras aqui são os mais conhecidos, né? Embora você conheça Pai de Eli Lopes Meirelles ou Pati Maria Silva Zanella de Pietro, eu recomendo você apresentar uma doutrina mais detalhada. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, exigibilidade e também legitimidade, né? Era isso que você tinha de falar. Observe, para eu falar sobre COFIFOMOB, para eu falar sobre PATIEL, eu não preciso de nada, né? A não ser o conhecimento ali da doutrina. Observe que ele fala aqui, ó, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador. Se ele fala que o texto acima tem caráter unicamente motivador, e eu não preciso do texto acima para responder o que foi me dado aqui, e a matéria é técnica, eu estou diante de uma questão discursiva. Beleza? Na prática aí para você diferenciar. Essa prova aqui, já falando da nossa seara, nós temos uma prova do TCE do Paraná para auditor, né, do ano de 2016. Note que ele te dá um texto bem grande, né? A gente já olha aqui e percebe o seguinte, ó. Ele fala aqui pra gente, considerando que o trecho acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto acerca do resultado fiscal do governo na perspectiva do modelo ISLM, envolvendo também conhecimentos aí de economia, né? Nós temos ali 3 tópicos para tratar. Comente sobre os objetivos da avaliação de resultado primário e da avaliação de resultado nominal. Depois, aponte de forma fundamentada as melhores políticas monetárias e fiscais serão adotadas, combinadas isoladamente, bem como os efeitos de sua adoção nas curvas ISLM, no que se refere à redução do déficit orçamentário. Depois, aponte possíveis alternativas para que mantenha constante a dívida em proporção do PIB, na hipótese de haver dificuldades para a aplicação das políticas fiscal e monetária combinada ou isoladamente. Note o seguinte, como ele falou que o trecho acima tem caráter unicamente motivador, você está diante de uma questão discursiva. Então isso aqui é uma questão discursiva, beleza? Enorme, né? Com muita informação aí, uma questão discursiva de 60 linhas. A gente também vai comentar sobre essa questão discursiva mais à frente, não dá para falar rapidamente dela, a gente tem realmente aí de detalhar esses aspectos, né? Dá uma olhada. Ele já vem de cara e fala assim, ó, situação hipotética 1, situação hipotética 2. Eu vou ao comando e percebo que o comando fala, a partir das situações acima apresentadas, bom, se ele pediu para eu partir das situações que foram apresentadas, ele pede para eu redigir um texto dissertativo que responda aos seguintes tópicos.
Primeiro tópico, tanto a conduta de Maria quanto a de Pedro configuram a acumulação. Eu não consigo responder isso daqui sem o que me foi dado. Eu preciso ir até aquilo ali para eu conseguir responder. Caso se identifique a acumulação ilegal de cargos públicos, que procedimentos devem ser adotados pela autoridade competente? Eu preciso dessas informações que me foram dadas. Você concorda comigo? É uma prova para oficial de inteligência da ABIN do ano de 2010. Eu estou diante de um estudo de caso. No estudo de caso, ele exige duas habilidades: conhecer a lei, a doutrina, a jurisprudência e aplicar isso num caso concreto. E aí, eu aplico o artigo 37 da Constituição Federal aqui, eu aplico aqui, como é que isso vai funcionar? E a lei 8.112, né? Como fala de acumulação de cargos públicos. A gente vai resolver esse cara aí também. Agora dá uma olhada nesse cara aqui. Ele te dá um texto muito grande também, a prova para analista de controle externo, da área de administração do ano de 2016 do TCE do Paraná. Ele vai lá e fala assim: na qualidade de ocupante, ó, tá vendo aqui no quarto parágrafo, na qualidade de ocupante do cargo de analista de controle da área de administração, cujas atribuições prevêem orientação aos demais técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação de ferramentas administrativas mais adequadas, bem como ao aprimoramento de estudos específicos nas áreas de gestão de pessoas e formas de administração, elabore um parecer. Tá aqui, ó. Elabore um parecer. É muito importante que você identifique qual é a peça técnica, né? Só que ele precisa, você percebe muitas vezes que a peça técnica, né, ela é uma espécie de um estudo de caso. Então aqui nós temos um estudo de caso em que você vai ter de redigir um parecer. Você precisa conhecer a estrutura do parecer para poder fazer aí esse estudo de caso. Isso aqui é um estudo de caso. Por quê? Porque eu preciso a respeito da situação hipotética acima apresentada. Ah, então eu preciso, cara. Eu preciso. Tranquilo? Entendeu aí a diferença? Né? Por isso que a gente vai ver aí parecer, a gente vai ver também nota técnica, né, de modo apartado. Porque muitas vezes você vai notar que é um estudo de caso. Dixon, ele vai poder ser respondido como estudo de caso? Provavelmente você vai poder utilizar uma estrutura muito similar a essa, só que há algumas particularidades no caso de uma nota técnica, no caso de um parecer também, e a gente vai ver isso mais à frente, beleza? Logo depois nós temos um exemplo de uma dissertação argumentativa. Olha só, ele dá para você, na verdade, um texto motivador. Esse texto motivador compreende também um cartoon, né? Normalmente o cartoon tem uma crítica social, uma crítica política, né? Alguma coisa nesse sentido. Você já percebe que todo mundo aqui, inclusive o próprio Peru, está no seu telefone celular, no seu tablet, né? No seu dispositivo móvel aí. Tá notando? E a legenda? Natal em família, né? Tá todo mundo junto, só que separado, como você percebeu. E aí ele vem e fala assim: a nova tecnologia tem colaborado para o progresso humano em todos os seus aspectos. É uma prova da FGV. Este aqui é o tema dessa redação, enquanto aqui nós temos o texto motivador, aqui eu tenho o comando. Sobre o tema, redige um dissertativo no qual é uma dissertação argumentativa de atualidades, que você tem de falar aí a respeito da contribuição da tecnologia para o progresso humano, né? Se ela se dá realmente em todos os aspectos. No aspecto aí de relacionamento, como você está percebendo aí, no relacionamento real, né, ela não contribui, ela afasta as pessoas, como você está vendo. Então, uma crítica muito bem feita, né? Exemplo de dissertação argumentativa, mais uma, pessoal. CESP, prova para técnico de controle externo, né, que é o cargo lá a nível médio do TCU, do ano de 2015, aquele concurso de 2015 que nós tivemos aí no TCU. Ele te dá um texto motivador, te dá o comando e fala: considerando que o fragmento desse acima tem caráter unicamente motivador. E o tema está aqui. O tema, pessoal, é um tema de atualidades. Imigração no mundo contemporâneo, uma tragédia sem fronteiras. E ele te dá 2 tópicos: fatores determinantes para atuais correntes migratórias. Na verdade, isso aqui interpretando, ele quer as causas, né? Ação dos modernos traficantes de gente, né? Aqui, na verdade, ele quer que você fale o seguinte sobre essas ações, o que eles fazem, como eles atuam, né? Como funciona aí, né, o funcionamento desses grupos aí que são dedicados aí ao tráfico de pessoas, né? Causas da imigração no mundo contemporâneo. Então você vai lá e coloca, por exemplo, eu já sei o que tem a ver, por exemplo, com a crise financeira desses países. Eu sei que tem a ver, por exemplo, com a atuação de
grupos organizados com terrorismo, né, por exemplo, né, e você vai colocando lá outras causas também. Tranquilo? Legal. Então aí nós temos uma dissertação argumentativa que está muito parecida também com uma questão, mas ela é de atualidades, né? Bacana. Agora a gente já vai começar a tratar aqui a respeito do desenvolvimento em si. A gente vai ver algumas características que são muito importantes para você produzir o seu texto. São 5 Cs da produção textual. Eu costumo chamar assim, né? 5 Cs da produção textual. São 5 qualidades do seu texto, né? Primeira dessas qualidades, pessoal, é a correção. Segunda dessas qualidades é a coesão. Terceiro, concisão. Quarta, coerência. E a quinta, clareza. Bom, o que é a correção? Correção é o respeito à norma culta da língua portuguesa. Bom, como você observou aí, quando a gente fala de correção, eu estou falando de correção gramatical. Estou falando da gramática, né? Respeito à norma culta nada mais é do que o respeito à gramática. Mas a gente já viu que a gramática ela ocupa aqui uma posição subsidiária, né? Quando a gente fala de redação discursiva, sobretudo redações mais técnicas, como as que nós fazemos aí nos nossos concursos. Ocorre que a gramática ela ocupa uma posição subsidiária, mas não quer dizer que a gramática seja dispensável, não tem nada a ver com isso, né? Gramática é um elemento fundamental para você se comunicar na modalidade escrita, né? Diferentemente do discurso falado, né, na modalidade escrita, você tende a se atentar ali para um rigor gramatical, né? Evidentemente. Dixon, mas se eu tiver alguns erros? A gente já viu que se você tiver alguns erros não vai ter problema, né? Não vai ter problema, mas a gente tem de reduzir essa quantidade de erros. Quando você erra muito na parte gramatical, para algumas bancas, que é o caso do IBRAE, é o caso do IADES, é o caso da FCC, isso já começa a trazer também prejuízo a outras notas relacionadas à argumentação. Quando você não se comunica de uma forma eficiente, quando você erra muito na parte relacionada à conexão do texto, né, ao uso de pontuação, ao uso dos elementos de conexão, né, isso traz um grande transtorno para a comunicação com o leitor. Por isso que você tem de ficar atento, né? Gramática ela é fundamental, evidentemente, para você se comunicar com eficiência. Depois, coesão. Quando a gente fala de coesão, a gente está falando de ligação. É a união entre as partes do texto. Pessoal, coesão, então, é o processo de ligação entre as informações. Quando a gente fala de coesão, a gente está falando dos elementos de conexão. Eu estou falando de preposições, eu estou falando de artigos, eu estou falando de pronomes, eu estou falando de conjunções, elementos que foram criados na língua portuguesa para unificar informações, para ligar um período ao outro, uma oração a outra, uma frase a outra, um parágrafo ao outro também. É sempre muito importante você ficar atento a isso. O bom uso dos conectores, de fato, representa ali uma comunicação muito envolvente com o leitor, né? Só escreve bem aquele que liga bem as informações, aquele que conecta bem as informações. Beleza? Fique atento a isso. A gente vai ver muitas formas de você conectar o seu texto com eficiência. Concisão, o nome já está falando aqui para você. Concisão é a objetividade. Na verdade, a melhor forma de você explicar aqui o que é concisão é você falar o seguinte: é comunicar muita informação utilizando poucas palavras. Tem gente que, por exemplo, vai falar lá a respeito
do requisito do ato administrativo competência. E a redação só tem 30 linhas. E ele gasta, por exemplo, 8 linhas só para falar de competência. Mas espera aí, a gente ainda tem de falar de finalidade, a gente ainda tem de falar de motivo. Será que para você explicar competência, você não poderia fazer em 3 linhas? Né? Observe então que você notar, é muito importante que você note a redação como um todo. Você não pegue só o tópico que você mais sabe sobre ele, né? Você tem de verificar a redação como um todo. Uma grande dica também é quando o CESP vai lá e te dá os tópicos e ele já vai determinar para você um valor, uma pontuação para cada tópico. Se ele pediu em determinado tópico ali uma pontuação mais elevada, é porque aquele tópico vai merecer mais de você, vai merecer mais atenção de sua parte. Dá uma olhada aqui, ó, nesse tópico que nós vimos aqui há pouco. Você está vendo aqui ó, que o CESP faz isso? Ó, tá aqui, ó, aqui, né? Mas observe aqui, ó, olha só, esse cara aqui vale 4 pontos, isso aqui está do jeito que estava no site do CESP. Esse 3, esse 6, esse 6. Você concorda comigo que você vai ter que dar uma atenção privilegiada para o tópico 3 e o tópico 4? Sabe por quê? Olha o valor desse tópico 2. 3 pontos só. Ele vale a metade dos outros, né? Porque os outros exigem mais coisa de você. A mesma coisa nós temos aqui, ó. Nesse aqui. Olha só, 23 pontos para esse tópico e 15 pontos para esse tópico. Pô, por quê? Porque é importante você falar de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nessa prova aqui, essa banca no padrão de resposta, ela colocou só esses 4 aqui, objeção, legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Ela cobrou só esses aqui como obrigatórios, né? Então, aqui você tinha de falar só desses 4 aí, uma coisa mais rápida, né? Tranquilo? Então já é uma grande dica para você também, você perceber, se for uma prova do CESP, a valoração de cada tópico, né? Para você ver o texto como um todo. E seja objetivo. Economize palavras, né? Mas comunique muita coisa. Economize palavras, mas não economize argumentos. Isso quer dizer que se você, por exemplo, for falar o Banco Central é o grande responsável pelo gerenciamento e monitoramento da condição da economia no país e também nos estados, isso, vamos supor que você quisesse dizer isso, né? Na verdade, você poderia, de uma forma muito rápida, né, chegar lá e falar o que você queria, né? O Banco Central é o responsável pelo monitoramento da venda e compra de dólares no Brasil. Ponto. Né? Você não precisa ficar enrolando muito. Né? Lembre-se sempre disso. Coerência. Coerência, o nome já fala aqui para você. Quando eu falo para você, ó, você não está sendo coerente, né? Isso quer dizer que está faltando sentido, né? Coerência é o sentido do texto. É a lógica textual. É a lógica textual. Note, você tem lá um texto em que você tem de abordar, por exemplo, ele pede para você falar, por exemplo, a respeito do artigo 5º da Constituição Federal, e ele menciona lá, por exemplo, a invasão domiciliar, vamos supor, né? Você fez um texto com 5 parágrafos. No segundo parágrafo, você foi lá e falou, você tinha de falar de direitos fundamentais. Você falou que o direito mais sagrado que é disposto na Constituição Federal, o direito fundamental mais sagrado é, por exemplo, a vida. Né? Você colocou isso no segundo parágrafo. Só que aí, lá no 4º parágrafo, você foi e falou o direito mais importante que é disciplinado ali na Constituição Federal, o direito fundamental mais importante é a liberdade. Uma vez que todos os indivíduos nascem livres, isso. Mas no segundo parágrafo você já tinha falado que era a vida o direito mais importante. Esse seu texto está sem coerência. Peraí, é a vida ou é a liberdade? É claro que é a vida, né? Mas é a vida ou é a liberdade? Né? Você veio, por exemplo, e falou que os direitos fundamentais em determinado artigo, eles são relativos, né? Eles são relativos. Só que em outro parágrafo você veio lá e falou, não, os direitos fundamentais, eles são absolutos, né? Peraí, você já tinha falado que eles são relativos. Como é que você vem lá embaixo e fala que eles são absolutos, né? Então, tá errado, né? Perceba que o texto ele tem de ser uno, do começo ao fim, ele tem de ter coerência, ele tem de falar uma mesma língua, a mesma ideia. Beleza? Clareza. Clareza é a capacidade do texto de se fazer entendível.
Bom, é aqui que você vai tornar o seu texto compreensível. Quando a gente fala de clareza, alguns alunos confundem isso com coerência. Não, falta de clareza não é falta de coerência. Falta de clareza tem a ver aqui principalmente com o fato de você deixar o seu leitor em dúvida, né? Você, em determinados momentos do seu texto, você fala alguma coisa para ele, logo depois você fala uma coisa que não é incoerência, né? Mas você dá uma outra ideia para ele a respeito daquela mesma coisa. E aí você deixou o examinador em dúvida. Peraí, é isso aqui ou isso aqui? Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui relacionados à clareza e à coerência para ficar muito clara a distinção entre esses dois caras. Mas vamos lá. Falando de correção, é importante que a gente entenda alguns dos erros que mais são cometidos em provas discursivas. É muito comum eu treinar alunos para as carreiras fiscais que desrespeitam muito a regra gramatical, né? As regras gramaticais. Mas esses alunos demonstram aí, de uma forma geral, uma grande dificuldade em termos de vírgula, né, pessoal? A primeira coisa que a gente tem de entender é o seguinte, que nós temos aqui ordem direta. Se você entende o que é ordem direta, meio caminho andado. É a ordem natural dos termos de uma oração. Beleza? Dixon, dá um exemplo aí para mim. O presidente aprovou o pedido da sociedade na semana passada. Note, a primeira coisa é você identificar aqui quem é o sujeito, mas eu tenho de achar o verbo para saber quem é o sujeito. Esse cara aqui é o verbo, concorda comigo? Né? Por meio desse verbo, eu consigo encontrar o sujeito. Quem aprovou, né? Quem ou o que? Legal, eu já sei então que aqui eu tenho um sujeito. Se eu tenho sujeito, eu tenho verbo na sequência, Dixon, o resto que sobra é complemento? Na verdade, pessoal, o complemento ele vem até aqui, ó. O pedido da sociedade, beleza? Né? Verbo mais complemento, aqui nós temos o predicativo, né? Complemento. Por que o restante não é complemento, Dixon? Porque isso aqui, na verdade, é um adjunto adverbial. É o que a gente chama de circunstância, né? É muito comum nós termos um Czinho aqui, ó, de circunstância. Mas não são todas, nesse caso, a circunstância é o adjunto adverbial de tempo. Beleza? Legal? Ocorre, então, que aqui eu tenho ordem direta. Ordem direta é quando o sujeito está no local que deveria estar desempenhando a função que deveria, o verbo no local que deveria e o complemento no local que deveria e o adjunto adverbial no local que deveria. Nesta ordem, SVC e Czinho, beleza? Sujeito, verbo, complemento e, nesse caso, aí uma circunstância. Nem todas as orações vão apresentar circunstância, mas advérbio é muito comum, né? Nós temos realmente em muitas redações aí é muito comum de você apresentar os advérbios, né? Se você tiver cada elemento essencial, cada termo essencial da oração nesta ordem, você tem a ordem direta. A gente costuma dizer que é uma ordem muito natural. Em razão de ser uma ordem natural, não há vírgula. Em razão disso, não há vírgula em regra. Eu vou colocar aqui, ó, RG. Como regra geral, na ordem direta, não há vírgula. Ordem direta. Como regra geral, não há vírgula na ordem direta. Beleza?
nós dizemos que a gente não pode fazer isso aqui, ó, separar o sujeito do verbo por meio de uma vírgula, o verbo do meu complemento por meio de uma vírgula. Eu não posso fazer isso aqui. Isso é uma regra sagrada na língua portuguesa, por isso que a gente chama de ordem canônica. Ordem canônica. Então, ó, não pode ocorrer isso aqui, não pode ocorrer isso aqui. Dixon, então não posso separar? Como regra geral, não há vírgula na ordem direta, beleza? Mas, se eu quiser, Dixon, eu poderia separar o verbo do meu complemento aqui por uma vírgula? Poderia, pessoal. Vou deixar essa vírgula em azul, porque nesse caso aqui, ó, o Dixon falou que é como regra geral, como regra geral. Neste caso aqui, essa vírgula se torna facultativa. Então eu posso ter essa vírgula? Pode, pessoal. No texto a gente diz que você pode fazer a vírgula aí. Vírgula é uma questão de sintaxe, né? Isso quer dizer que depende do arranjo da oração. Sintaxe é um arranjo, depende da função daquele termo na oração. No caso aí desse adjunto adverbial, a gente pode separar ali por meio de vírgula, não há problema nenhum. É facultativo. Você pode ou não fazê-lo. Como regra geral, na ordem direta, a gente não vai fazer vírgula, mas há algumas exceções. Essa aí é uma das exceções. Agora, se eu tiver isso daqui, se eu tiver o deslocamento, por exemplo, desse adjunto adverbial, ou tiver uma outra ordem aqui, por exemplo, vamos supor que você tivesse a seguinte ordem. Vamos supor que você tivesse a seguinte ordem: verbo, sujeito, complemento, adjunto adverbial, eu já teria ordem indireta. Se eu tivesse aqui sujeito, complemento, adjunto adverbial e verbo, eu já teria ordem indireta. Então, ordem indireta, e tem outras mais. Tem outras mais aqui, ó. Beleza? Há outras mais. Isso aqui é ordem indireta. Ordem indireta, pessoal, é a inversão de um ou de mais termos dessa ordem direta. É quando você tira um desses termos ali da ordem que eles estavam. Aí a gente já tem ordem indireta. Mas, em regra, quando eu vou fazer vírgula na ordem indireta? Isso depende muito. Mas a principal forma de nós fazermos ordem indireta é você deslocar o adjunto adverbial ou para o início da oração ou para o meio da oração. Essa é a forma mais comum, a gente faz muito isso mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Se nós tivermos essa condição aqui, segundo exemplo aqui. Na semana passada, o presidente aprovou o pedido da sociedade. Note o seguinte, note que eu continuo tendo aqui meu sujeito, meu verbo, meu complemento, mas a circunstância veio para cá. Nesse caso, ela exprime tempo, né? O adjunto adverbial de tempo. Você notou, então, que houve um deslocamento desse adjunto adverbial. Ele partiu do fim daquela oração que estava lá, que colocamos anteriormente, e veio aqui para o início. Nesse caso, pessoal, a vírgula vai aqui em preto, para marcar esse deslocamento do adjunto adverbial. Esse deslocamento aqui ele é obrigatório, é a forma mais comum de nós termos ordem direta, mas eu posso ter também verbo deslocado para o começo, sujeito, complemento deslocados ali. Na ordem direta eu tenho que ter sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial depois. Isso aqui é a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial depois. Agora, quando eu tenho adjunto adverbial deslocado, que é a forma mais comum, eu tenho ordem indireta. E na ordem indireta, como regra geral, vamos colocar RG aqui primeiro, como regra geral, a vírgula é obrigatória na ordem indireta. Obrigatória. Legal. Mas note, para fazer esse adjunto adverbial, eu usei 1, 2, 3 termos. Perceberam? 1, 2, 3 termos. E se eu quisesse, em vez de utilizar na semana passada, e eu utilizasse, por exemplo, hoje.
hoje, o presidente, e o resto continua a mesma coisa. Notou que, para fazer, aqui eu tenho ainda o sujeito, eu tenho ainda a circunstância, que é uma adjunta adverbial, que indica tempo, eu tenho aqui o sujeito e o resto foi a mesma coisa, verbo, complemento. Só que, no caso desse adjunto adverbial, ele é unitário, eu tenho só um carinha aqui. Ocorre que a vírgula aqui vai em azul, sabe por quê? Porque ela é facultativa. Ela é facultativa. Isso aqui é só quando envolver o adjunto adverbial. Então vamos lá. Como regra geral, a vírgula é obrigatória na ordem direta. Se o adjunto adverbial tiver até 2 termos, a vírgula será facultativa na ordem indireta, quando você deslocar esse adjunto adverbial. Beleza? Coloquei a regra geral e aqui eu já vim e coloquei para você exceções. Eu tenho aqui a regra geral e aqui eu tenho uma exceção. Tranquilo? Fique atento a isso. Agora que você já sabe a ordem direta e a ordem indireta, a gente vai finalizar esse vídeo aqui, mas voltamos falando ainda de vírgula.